Fuck My Brain. Antes de começar o programa, veja só o que aconteceu nessa conversa. Esse aqui em azul é o Ozempic, esse aqui é o Wegovy e esse aqui é o Mounjaro. Eu tinha perdido 10 quilos e só que aquilo, são 10 quilos lentos, porque é uma mudança de vida. Gente, tá demorando muito, eu queria que acelerasse esse processo. Eu entrei com medicamentos sabendo que eu precisava introduzir uma estratégia para conseguir não necessitar do medicamento depois. O que essas canetas fazem que é tão milagroso, né? O que tem aqui dentro desses negocinhos aqui? Tem algumas pessoas que acham que é a náusea que é super legal. Não, é a náusea que emagrece. Não, tô super nauseado e não consigo comer. Então eu tomei, tava magra, tava super bem. Só que, eu ficava o dia inteiro enjoada. As pessoas queriam que eu saísse, eu não queria sair. Mas é pra ser usado pra uma pessoa que quer perder 4 quilos? A questão é que as pessoas entendem errado, né? Uma vez obeso, é uma doença crônica. Vai carregar isso pro resto da vida. Vai ter que tratar pro resto da vida. Eu acho que a gente tem, primeiro, um desconhecimento da obesidade. Porque as pessoas acham que a obesidade é estética. 1 quilo de gordura, 1 quilo de músculo. Eu prefiro muito mais esse cara aqui da direita. Então a gordura é ruim? Não, a gordura é a resposta do corpo tentando te proteger, armazenando energia. Quem manda nessa jossa sou eu. E é sério, eu falei, eu não vou, este corpo vai aprender que não vai tomar café com açúcar. Chega. Deu certo pra você. Como replicar pra todo mundo? Fuck My Brain. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando mais um fantástico e educacional programa da F My Brain. Aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. E atenção ao nosso tema de hoje. Emagrecimento com Ozempic e Mounjaro. E depois? Fuck My Brain. Para falar desse tema, nós trouxemos uma pessoa especialista no tema, o Dr. Alexandre Amato. Ele é médico e cirurgião vascular e endovascular do Instituto Amato, doutor em ciências pela USP, atualmente faz pesquisa científica em lipedema. Ele é presidente da Associação Brasileira de Lipedema, autor de diversos livros sobre saúde, é um grande comunicador. No canal do YouTube dele, ele tem 1,5 milhão de seguidores e no Instagram 226 mil, ou seja, manja muito de como falar de saúde. Para você, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Gente, estou tão animada porque esse assunto é tão importante, mas quem está aqui também? Eu, Marina Machado, e ela, musa Natália Mestre. Eu sou comunicadora, mentora em comunicação para executivos e empresas. Sou palestrante, estudante de psicoterapia e filósofa, Natália Mestre. Oi, para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Eu sou a Nath, sou jornalista, sou comunicadora, sou estrategista de marcas e pessoas, apresentadora desse podcast. Seja muito bem-vindo, doutor. Vamos fazer aí um programa maravilhoso, bora? Gente, é o seguinte, quem não ouviu falar desses brinquedinhos aqui? Então já vou mostrar, eu nunca tinha pego as um novas desses, Bics. Né? As novas Bics das pessoas. Então aqui... Bic do adulto. O Bic do adulto. Um pouquinho mais caro. Um pouquinho. Só Nossa um pouco. Senhora. Esse aqui em azul é o Ozempic, esse aqui é o Wegovy. E esse aqui é o Mounjaro, que é recém-chegado, né, aqui, e essas canetinhas estão chamando a atenção das pessoas. Nós temos um mercado de canetas emagrecedoras nas centenas de milhões de dólares que só cresce. Agora, o que nos preocupa e nos traz para essa conversa, Alexandre, é esse e depois que a gente colocou no título, né? Então, emagrecimento, Mounjaro, Ozempic, Wegovy, bota toda essa turma e depois... Na sua prática de medicina, o que você tem encontrado nessa busca pelo emagrecimento e que gera um alerta para... E depois, quer dizer, não dá para ficar contando com as canetas, né? Pois é, né? E depois, não sei se 1 hora a gente consegue falar de tudo do e depois, né? As pessoas têm muito medo de usar essas canetinhas até por causa do e depois, né? Eu não quero começar porque eu não vou conseguir parar e eu vou ter que usar pro resto da vida. A questão não é essa, a questão é que as pessoas entendem errado, né? Uma vez obeso, é uma doença crônica, vai carregar isso para o resto da vida, vai ter que tratar para o resto da vida. Mas isso não quer dizer que vai ter que tratar dessa forma, pode tratar de outra forma.
né? A questão é, se você não muda para uma dieta, exercício físico, mudança de hábito de vida, você vai continuar dependente de algum tratamento medicamentoso. Você não pode simplesmente abandonar. E esse é um grande erro, até porque estava sendo vendido sem receita, né? E as pessoas começavam a tomar, cai o peso, diminui. Cheguei no peso ideal. É isso que eu queria. Larga o uso e pronto. Efeito sanfona, que é muito pior para a saúde do que o gordinho estável, é mais saudável do que o sanfona. Né? Então, a pessoa simplesmente abandona o tratamento. É fácil de entender isso quando a gente pega uma doença crônica, diabetes, pressão alta, está tomando remédio para pressão alta, parou de tomar remédio, o que vai acontecer? Vai voltar a pressão alta, diabetes, mesma coisa. Não é efeito rebote, é abandono do tratamento, né? Então, eu me considero obeso. Eu posso estar magro, mas eu sou obeso e vou morrer obeso. Quer colocar aquela foto? Pode mostrar. Para quem está no Spotify, nós vamos colocar aqui um antes e depois do Dr. Alexandre. Na foto antes, você está com quantos quilos? Eu passei o 3º dígito e fui um pouquinho. Jura que você passou o 3º dígito? Passei o 3º dígito. Essa foi a chave, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, nunca. Não, 100 não, né? 100 não tá legal. Não dá. E ainda passei um pouquinho mais, falei, o que eu estava falando antes aqui, né? Qualquer pessoa normal vai no médico e resolve o problema, né? Eu não, resolvi estudar o assunto. Bom, isso aqui, né? 20 quilos disso aqui foi sem caneta, sem medicamento, foi na dieta e na força de vontade. Tem estratégia para fazer isso, lógico, mas depois entrei num platô e aí eu precisei de mais um pouquinho e eu recorri sim ao medicamento. A questão eu entrei com medicamento sabendo que eu precisava introduzir uma estratégia para conseguir não necessitar do medicamento depois. E foi muito legal esse processo, porque é um processo de aprendizado, de autoentendimento, né? Entender os gatilhos, o que me levou a chegar naquele ponto. Imagina que eu chegava à noite em casa, minha esposa me dava um jantar, uma salada, eu olhava para ela e falava, olha o meu tamanho, eu não consigo ficar com esse jantar. Eu estava falando para ela que eu estava obeso, mas eu não estava reconhecendo em mim isso. Eu não enxergava que eu estava obeso. Eu tive que ter uma virada de chave, né? O 3º dígito na balança. Foi o 3º dígito na balança, mas isso não é o suficiente, né? Agradar a balança é uma meta pobre, não tem valor. Até agradar um médico, né? Você vai no médico e o médico fala, tem que emagrecer. Tá bom, vou perder peso porque o médico vai ficar feliz. Isso não tem valor. A gente tem que encontrar alguma coisa que realmente traga isso na gente. E como eu tenho filho, né? Tenho um filho e uma filha, e para mim ficou evidente que se eu continuasse daquele jeito, eu não ia acompanhar a vida deles até onde eu queria, né? Eu não estava conseguindo subir escada do jeito que eu subo pulando 3 degraus. É o normal para mim. Eu estava pulando, parecia um velho de degrau em degrau. Eu falei assim, o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos? Eu não vou conseguir acompanhar. Aí eu encontrei a força para ir para onde eu queria. Nossa senhora, peraí, vamos lá. Eu acho que só vale ele explicar um pouquinho, as canetas, as medicações, o que são, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse disclaimer. Eu quero começar a entender o que essas canetas fazem que é tão milagroso, né? O que tem aqui dentro desses negocinhos aqui? Pois é. Você quer pegá-los? Vamos lá. Então, essas canetas aqui, elas têm um análogo do GLP-1. O que é o GLP-1? É um neurotransmissor, um hormônio em que ele é produzido quando o nosso estômago distende. Então, toda vez que a gente come e distende o estômago, a gente produz o original, que é o GLP-1. Esse GLP-1, então, um bom exemplo é quando a gente vai numa feijoada. Então, a gente come uma feijoada, distende o estômago, vai avisar os cérebros, estômago distendido não é para comer mais. Saciedade. Saciedade. O que vem junto?
quando a gente come uma feijoada. Vem um cansaço, um peso. Empanturramento, né? Empanturramento. Esse é o efeito colateral dos análogos do GLP-1. Então, ele é um análogo do GLP-1 porque ele não é o GLP-1 de verdade. O nosso GLP-1, na hora que ele é produzido, o nosso corpo começa a quebrar e tira da circulação, porque uma hora você tem que voltar a querer comer. Como ele não é exatamente o GLP-1, ele faz o efeito do GLP-1, mas ele tem uma molécula um pouquinho diferente, o nosso corpo não consegue quebrar o GLP-1, então ele fica mais tempo na circulação. Ele dura mais tempo no corpo. Dura mais tempo. Então, esses dois aqui são simplesmente análogo do GLP-1. Esse é o Ozempic e o Wegovy, né? E o Wegovy, a semaglutida, tem patente e tudo. É engraçado, né? Esse é outro assunto, acho que até para um podcast inteiro, que está cheio de medicamento genérico, mas isso não pode ainda, não tem. Por falta de segurança mesmo. Falta de segurança, é um absurdo. Sim. Né? E aqui esse outro, a tirzepatida, que é o Mounjaro, chegando agora no Brasil, já tem lá fora há um bom tempo, ele não só é um análogo do GLP-1, como ele é de outro neurotransmissor também, que é o GIP. Então, que também tem um efeito parecido. Basicamente, os dois, eles vão aumentar a quantidade de insulina para colocar glicose para dentro. Então, imagina o seguinte, na sala da insulina tem duas portas, esse aqui abre uma porta, esse aqui abre duas portas, então tem um efeito teoricamente não, na prática maior com menos efeito. No fim das contas, a caneta faz você parar de ter fome, você não tem mais fome, você não come, se você não come, você emagrece, é isso? Não é só isso, essa é uma super simplificação, porque ele tem vários outros efeitos, né? Inclusive a diminuição da inflamação. E isso é um campo aberto assim, para estudo enorme. Então, boa parte... Eu considero hoje em dia que o mundo está inflamado, tem várias razões para isso, e a obesidade nada mais é do que um sintoma disso. Né? É um sintoma das grandes decisões que a gente foi tomando como sociedade e que trouxe a gente onde estamos hoje. Uma superinflamação. Sim. Então, quando estava daquele jeito, tudo bem, a obesidade era o que todo mundo via. Mas o meu problema não era a obesidade, o meu problema era a inflamação. O que ia me matar é a inflamação. A obesidade estava lá, podia me incomodar esteticamente, podia me incomodar na hora que eu olhei na balança, mas não necessariamente ela era a doença única, né? Tinha uma base para isso, e eu tinha que tratar essa base. Acho que esse é o grande ponto, né? Esse é um grande ponto. Eu vou dividir aqui um pouco o meu relato, da minha experiência. Acho que faz uns 3 anos e meio, mais ou menos, eu usei o Ozempic. E foi uma coisa assim... Primeiro, antes de usar o Ozempic, eu tinha resolvido fazer uma grande mudança mesmo de estilo de vida. Então, eu tinha vindo de um período que eu não estava me exercitando nada, trabalhando um monte. Então, fiz todos esses ajustes, procurei uma nutricionista e estava super dando efeito. Essa é a verdade. Eu tinha perdido 10 quilos e só que aquilo... São 10 quilos lentos, porque é uma mudança de vida. Então, assim, eu realmente tinha voltado a pegar gosto pelo exercício, a pensar na minha alimentação como algo legal, e a coisa estava funcionando. Mas aquilo, quando você olha e fala, gente, tá demorando muito, eu queria que acelerasse esse processo, eu acabei indo buscar um nutrólogo, que acabou me receitando o Ozempic. E a minha experiência não tenha dúvida que você emagrece, é muito rápido, mas eu não consegui conviver com os sintomas do Ozempic. Primeiro, assim, eu tive 2 coisas. Primeiro, o enjoo é uma coisa que me incomodava muito, eu não conseguia fazer nada, sabe? E eu comecei a achar estranho eu ficar o dia inteiro tendo que tomar Vonal, Meclin, sabe? Assim, começou a ficar sem sentido pra mim. E eu fiquei uma pessoa meio apática.
Foi um negócio que teve um dia que meu pai chegou e falou assim: Jesus, devolva minha filha. Porque se você não. Como ele corta a tua saciedade, o que eu senti, ele cortou um pouco de várias coisas que eu achava legal também. Eu fiquei um zumbizão, assim, sabe? Então eu tomei, tava magra, tava super bem. Só que, eu ficava o dia inteiro enjoada. As pessoas queriam que eu saísse, eu não queria sair. Vira e mexe, eu passava mal de alguma coisa. Então, assim, vamos não sei aonde. Quando eu passava mal. Ganhei uma dor de estômago que eu nunca tinha sentido na vida. Na vida, depois eu tive que fazer um tratamento. Fora a apatia. Aí eu falei assim, será que eu continuo? E aí chegou um momento que ficou insuportável pra mim. Ficar vivendo com aquela ânsia, com aquela coisa. E eu acabei parando de tomar. Óbvio, depois engordei. Só que o que aconteceu? Eu comecei a entrar numa vibe que eu não tinha conseguido. Por que todo mundo conseguia o Ozempic e eu não conseguia? Então, assim, eu sinto que o Ozempic pra mim foi algo tão nocivo. Estou falando da minha experiência, não estou dizendo que é pra todo mundo, tá? Mas que, de repente, se eu tivesse ido do jeito que eu tava, que era, vamos mudar a sua vida mesmo, não vamos buscar algo rápido, eu estaria numa constante, e esse episódio me desanimou muito, sabe? Então, para que venha a minha pergunta, né? Tô dividindo aqui. Quando você pega casos parecidos com o meu que não consegue lidar com a medicação, como que você procede? Porque existe até uma culpa, uma sensação muito ruim de você não se adaptar à medicação. Eu falava assim, mas por que todo mundo consegue tomar e eu fico essa tranqueira aqui, sabe? Então, a coisa perdeu muito, assim, eu achei que eu fui para um lado muito pior do que eu quero fazer só uma pontuação, todo mundo consegue tomar, vírgula, porque tem um monte de gente tendo reação, ficando desconfortável e não fala também sobre isso. E pior ainda, tem algumas pessoas que acham que é a náusea que é super legal. Não, é a náusea que emagrece. Não, tô super nauseado e não consigo comer, então é isso que vai emagrecer. Não, gente, não era para ter a náusea, ou pelo menos era para ter muito pouco. Cara, eu realmente fiquei ruim. ruim. Tem gente que não consegue, né? Por exemplo, tem um médico que trabalha com a gente que tentou e sentia dor, e bastante. Então, é bem incomum esse... É óbvio, as coisas incomuns acontecem com os médicos, mas essa é outra história. E, assim, existem outros medicamentos. A gente está numa fase da ciência onde tem muita alternativa. Esse é o da moda agora. Sim. Né? Não quer dizer que alguma estratégia antiga não poderia ser extremamente válida para você. Né? Talvez dar uma revisada, né? Tentar novamente de uma forma um pouquinho diferente. O duro, Ale, que eu vejo esse movimento, e aí eu quero muito conversar sobre essa mudança como um todo, porque é o que você começou falando dessa coisa, né? Você tem que é a vida inteira, não é momentâneo. Não adianta você pegar o Ozempic e custa uma fortuna cada uma dessas canetas. Não, e uma hora você vai parar, gente. Você vai ter que parar. Não tem como, eu não sei, eu realmente fiquei muito querendo entender como alguém consegue ficar muito tempo tomando aquilo. Eu lendo sobre como isso funciona. Você teve muito sintoma. Tem gente que não tem sintoma nenhum. Gente, e vai de boa, e tá emagrecendo. E tem um bolso fundo. Com certeza, a gente tá falando disso que é uma outra questão. Em 6 anos, teve um crescimento de 663% a venda do Ozempic isolado, tá? Isso até ano passado. Chegou a faltar medicamento pro uso real, que é de diabetes, né? Vendeu mais de 3 bilhões de reais e mais de 3 milhões de unidades. É um número gigantesco. Agora, parabéns. Gente, voltando, tá bom, você falou que ele desinflama, esse é um processo, mas a base principal do GLP-1 é uma saciedade, portanto você não tem vontade de comer. Se você não tem vontade de comer, será que as pessoas param para pensar que, se você fizesse melhores escolhas, o comer não é o problema é o que você põe no prato. Mas aí vem também um outro lado dessa mesma discussão, que é o quanto a indústria alimentícia não está criando alimentos que nos obriga a viciar naquele alimento. Sim, então, perfeito. São duas coisas que aumentam demais o vício. Então, o açúcar e a gordura. Né? E todos os industrializados agora são riquíssimos nisso e sódio também, são coisas que dá o craving, você vai sempre querendo mais, você vai lá, come um fast food, 2 horas depois está com fome, quer mais fast food e não tem fim. O quanto talvez o que a gente esteja falando aqui entre aspas, da culpa. É culpa da pessoa
é culpa da sociedade, é uma associação de tudo, ou a pessoa... A galinha e o ovo. Um pouco, exato. Né? Começou o ciclo, antes. né? Agora, se a gente tem uma ferramenta que pode ajudar a gente a quebrar esse ciclo para começar a repensar e montar isso de uma forma... Não interessa quem veio antes, o ovo ou a galinha. Vamos quebrar esse ciclo com o medicamento, né? Se for necessário, algumas pessoas precisam, nem todo mundo. E a partir daí, vamos tentar montar uma estratégia de vida onde você não tenha necessidade do medicamento. E aí é que é o grande ponto, né, Ale? Porque você precisa ter essa reeducação. A gente tenta fugir. Gente, é a dieta... A dieta... Ai, eu já até esqueci os nomes, mas era a dieta do carboidrato, a dieta do não sei o quê. Tem a dieta da pipoca, conhece? Dieta da pipoca. Ai, Jesus, pipoca é bom, mas vamos lá. Então, assim, mas o que a gente está buscando? Essa eu não tinha ouvido. Não, você tem um top de pipoca que não consegue comer outra coisa. Caraca! Pessoal, não faça isso, pelo amor de Deus. Tom Cruise come quilos de pipoca. Grande Tom Cruise. Mas é aquela coisa, a gente vem eternamente buscando. Eu lembro do Dr. Ducan, até entrevistei o Dr. Ducan. Tinha a dieta do Ducan. Da dieta do eu comecei Ducan. a chamar de Ducão, porque quando eu trabalhava na Glamour, na revista, todas as meninas estavam fazendo. Ficou um mau humor Ducão. Ducão. E aí eu chamei de Ducão essa dieta. Puta, ele era simpático e tudo. Mas assim, por quê? Porque a fórmula mais funcional, longo prazo e saudável come direito, faz exercício. Come direito. Mas a gente não quer. Agora, estamos fazendo um programa para falar come direito, faz exercício e, precisando, use as canetas com orientação e com prazo de validade. Mas o grande problema é ver o desespero para isso. Eu peguei aqui, acharam caminhão, tráfico desse negócio aqui. Então, eles falsearam as canetinhas de criança, mas era Ozempic. Nossa. Para conseguir levar para as pessoas. Agora, é aquilo que você falou, provavelmente não da origem real, né, como um genérico da vida, e as pessoas injetando o famoso sabe lá Deus o quê em seus corpos. É inacreditável. Isso é muito assustador. Como sociedade, o que a gente está fazendo? E você trouxe um negócio aqui, enquanto o Marcelo busca isso, é muito legal. Preste atenção, por favor, você que está assistindo, presta atenção e vai para o YouTube, quando possível, perto dos 20 minutos da nossa conversa. Porque o doutor Alexandre trouxe aqui 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo, de carne é ótimo. Não deixa de ser carne. É uma carne, né? Só isso aí o que é um grande Cheetos e uma carne. Meu filho falou, é um grande Cheetos, isso é um Cheetos. Fala, por que você trouxe isso? Então, primeiro para mostrar que a gordura ela tem um volume maior do que o músculo. Isso é muito importante, porque eu já ouvi absurdo a ponto de gente com medo de fazer exercício, musculação, porque vai ganhar músculo e vai aumentar o volume das pernas. É que eu trato mais lipedema. Mas, gente, o músculo tem um volume menor do que a gordura. Então, se você está trocando 1 quilo de gordura por 1 quilo de músculo, vai perder volume, né? E óbvio, isso aqui é saúde. Sim. Né? Mas a gente tem que entender uma outra... Isso é morte. Não, isso aqui não é... Eu queria mudar um pouquinho a forma como as pessoas encaram a gordura, tá? O tecido gorduroso, ele é um órgão e ele é um órgão endócrino. Ele é um órgão que produz hormônios e que recebe vários hormônios. A questão quando a gente vê a obesidade, vê a minha foto daquele jeito, é a resposta do meu corpo à agressão que ele estava sofrendo. Então, a obesidade é a maneira onde o meu corpo está tentando encontrar um equilíbrio, mas porque ele está sendo agredido de alguma forma. Então, as pessoas olham a gordura e falam assim, ela é a vilã. Ela não é a vilã, ela é a forma como o seu corpo está tentando lidar com a situação. Ela é a resposta. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, tem vários, tá? Mas eu vou falar de um só. A gordura, ela produz a leptina, e a leptina é um hormônio da saciedade. Então, veja, é a nossa gordura que induz a saciedade. Então, se eu vou lá e faço uma lipoaspiração, arranco a gordura toda da pessoa, leptina vai lá embaixo, aí depois ela não consegue mais controlar a fome. Que doideira, ninguém... Então, tá tudo interligado, tá tudo interligado. Exato, então eu vou olhar a gordura como vilã? Eu não posso, é um órgão, e a gente está criando uma doença que ninguém sabe como lidar.
que é a amputação dessa gordura, né? Lá atrás, quando começou a cirurgia de tireoide, era muito legal, tratava a bócio, tratava um monte de coisa, mas começou a criar um monte de gente hipotiroideia. E aí, o cirurgião que fez isso até ganhou o prêmio Nobel pela cirurgia da tireoide, começou a criar uma doença que ninguém sabia lidar na época, que era o hipotiroidismo. Agora a gente está tirando um órgão endócrino e ninguém está olhando o que vai acontecer depois, né? Tá bom. Agora, essas canetas, elas têm uma funcionalidade, existe um momento onde a pessoa pode... Porque achei interessante, você fez uma perda de 20 quilos e dali a pouco você usou o medicamento e conseguiu sair desse medicamento, né? Então, ela é uma aliada. Em que momento específico, Alexandre? Especificamente do meu caso, o que aconteceu foi o seguinte, depois de 20 quilos perdidos, entrei num platô. Mas por quê? Né? Aí a gente começa a entender a razão de tudo. Na hora que entra no platô, o corpo se adapta à falta de alimentação, ou à dieta. A redução daquilo que... né? E ele começa a demandar uma energia menor. Então, ele se adaptou a uma vida com menos alimento e não vai perder. Então, se eu não desse um empurrãozinho, eu não ia conseguir. E aí eu usei o medicamento. Ele é para ser usado... Perdão, desculpa, você não terminou. Pode falar. Não, eu ia meter outra pergunta. Agora já me perdi. Mas é para ser usado uma pessoa que quer perder 4 quilos? Sabe aquela coisinha que um sprintzinho, uma alimentação melhor já dava um resultado? Pois é, né? Isso é uma discussão quase que filosófica, porque se eu falo um extremo, vamos falar uma pessoa com 200 quilos, ninguém tem dúvida, Sim. certo? Se eu falo um extremo magro, também ninguém tem dúvida. A questão é, onde que a gente traça a linha do meio? Que critério que eu vou usar para traçar essa linha? É a estética? É a doença? É o risco cardiovascular? Porque cada um, e essa é a razão porque tem tanta briga na internet, porque ninguém se entende, porque cada pessoa está usando um critério para tratar essa, entre aspas, doença, porque às vezes não é nem doença, pode ser só estético. É justo? Pode. Acho que tem muita coisa que cabe à própria pessoa, acho que é a liberdade de todo mundo, até com o próprio corpo, né? Não vou entrar no mérito de vacina ou não, porque senão... Mas a gente tem uma certa autonomia no nosso corpo e as pessoas podem fazer muita coisa que eu acho bizarra. Tem gente que corta a língua, tem gente que... Falamos disso hoje. Eu já vi gente amputando o dedo, tem gente tirando costela. Até onde? Isso pode ou não pode? Onde eu tenho direito de me meter nessa decisão? Eu posso achar a decisão mais idiota da face da Terra, mas se a pessoa foi informada... Entendi. É que a dúvida fica no custo-benefício, né? Quer dizer, se você tem 2 quilos para tirar, 4 quilos para tirar, e se você fizesse o mínimo esforço para tentar uma vida mais saudável, você provavelmente conseguiria. Agora, é um caminho fácil buscar e caro, usando uma caneta, mas a caneta te tem um custo de saúde, que é um medicamento que vai dar um push para você ter uma redução ter um aumento de saciedade, uma redução de fome. Com efeitos colaterais. Com efeitos colaterais. Quer dizer, se você come direito e você faz exercício físico adequado, você não tem esses efeitos colaterais. Tem uma doença da minha área que não tem nada a ver com isso, mas que para mim fica muito claro, né? Que é aneurisma de aorta. Aneurisma de aorta, a gente tem a aorta, a maior artéria do corpo, ela começa a dilatar até o ponto que estoura. A grande questão é que não tem sintoma, nada de sintoma, é um achado e a partir daí a única coisa que pode fazer é cirurgia, tá? Então aí, quando que opera? Essa é a questão, quando que opera? Porque se a cirurgia tem 5% de risco, só vale a pena eu operar quando o risco da cirurgia for menor que o risco de não fazer nada. Sim. Uhum.
E aí é exatamente aonde a gente está chegando na obesidade. Quando que vale a pena usar isso aqui? Quando o risco de usar isso aqui é menor do que o risco de seguir não o fazer peso. nada. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo obeso, e a mensagem é para você que estiver assistindo, que ele morre de medo de usar isso. Mas ele vai morrer. Eu já avisei. Porque ele não faz nada, não tem medo de tomar medicamento e a obesidade dele está num nível em que vai um risco altíssimo. Então, o risco de usar é muito menor do que o risco de não fazer nada. E aí, quando você me fala, 4 quilos para estética, aí vem quanto que ela quer arriscar. Né? Porque tem efeito colateral e tem os possíveis malefícios, alguns que a gente nem sabe, né? Porque agora tem pancreatite, aumenta em 9 vezes o risco de pancreatite. Porque do nada vem você a pode ter isso. gastrite que eu falei. Você tem falta de proteína, porque você come menos, dependendo do que você vai comer, você tem aí redução de proteína, falta de vitamina, perda muscular, perda de cabelo, que para mim é a morte, até chegar um processo de desnutrição. Aí você emagrece rápido. O que acontece com a pele? Cai. Ozempic fez. Né? E tem agora uns estudos que estão circulando essas semanas associando a cegueira também, né? Que eu tava vendo. Eu não sei o quanto tá certo ou não, Então, mas estavam falando sobre isso. Causalidade não implica... A questão é, o trabalho mostra que quem toma mais apresenta mais, mas não quer dizer que Sim. é o Ozempic que está levando isso, né? Em torno de 0,4%, são poucos casos no mundo. Basicamente seria alguém falar que acender fósforo causa mais câncer de pulmão, né? Mas por quê? Não tem correlação, né? Não tem causalidade. Tem correlação, mas não tem causalidade. A questão é que a pessoa que acende fósforo fuma mais. Sim. Então, a consequência é do cigarro e não do... Não, fez sentido. Mas, Alexandre, você acha que uma das coisas que a gente tem que voltar a pensar, eu acho que além de falar ou não da caneta, como se vê a obesidade? Eu acho que a gente tem, primeiro, um desconhecimento da obesidade, porque as pessoas acham que a obesidade é estética. Sim. Né? Então, assim, o que pega pra todo mundo? Eu tô gorda? Eu tô acima do peso? Então, assim, queria te ouvir um pouco falar sobre isso e o quanto da obesidade tem uma relação psicológica também. Porque se todo mundo aqui sabe como emagrece... Né? E se a gente colocar aqui, não tem segredo. Todas as pessoas sabem que você precisa... Come direito e faz exercício. Exato, come direito e faz exercício. Numa outra coisa é matemática, né? Gasta mais e ingere consome menos. Por que é tão difícil? Né? Então, queria que a gente entrasse um pouco nisso. Até porque você viveu isso. Sim, exato. E idem, eu também. Então, vamos lá. Eu acho que tem várias razões. Me ajudem a não me perder aqui, porque é muita coisa para falar, mas... primeiro é entender as prioridades, né? A gente está num mundo onde a informação é disponível para todo mundo. A questão é que as pessoas não sabem diferenciar o que é importante do que não é. As duas coisas podem ser verdade, mas uma é mais importante do que a outra. Então, por exemplo, né, eu uso um exemplo nada a ver com algumas pacientes minhas, né? Ela tem que fazer exercício, mas ela tá lá no Instagram e vê que os morangos colhidos na Indonésia por gnomos, não sei do que, também fazem bem para a saúde. Aí ela muda o foco para aquilo e começa a fazer aquilo e para de fazer o principal. Eu estou exagerando, mas isso acontece em todos os graus, né? Super acontece. E aí vira uma coisa extremamente cansativa, porque você começa a seguir dica e regra de todo mundo, e aí no final você não tem mais vida, você está fazendo um monte de coisa e 99% delas são irrelevantes e desnecessárias. Então a questão é identificar, eu gosto daquela regra de Pareto, os 20% que trazem 80% de resultado.
né? Assim, falando a grosso modo, exercício físico e alimentação. Mas dá para a gente afunilar mais dentro disso, individualmente, para cada um, né? Esse eu acho que é um dos pontos principais. Do ponto de vista psicológico, né, eu vejo que o mundo está doente, né? Eu já mencionei aqui, tá inflamado, eu vejo as pessoas brigando por nada, vejo um monte de coisa acontecendo que não deveria acontecer. Isso tem impacto na saúde, né? Tem Lógico que impacto tem. na saúde. Quando eu estava daquele jeito, a gente estava conversando antes aqui, né, na escola, ninguém sabe, mas eu estudei com ela. Eu brinquei que ele deu certo e eu tô dando. Ai, pode parar. Mas que eu era extremamente magro e depois, quando fui para a faculdade e tudo, fiz residência e foi lá o problema, né? E o que acontece na residência médica? É extremamente estressante. Você não dorme, você trabalha demais, 32, 48, 70 tantas horas de plantão, não tem fim, né? E aí entra numa vida estressante. Cirurgia é complicado, porque demanda demais da gente. E aí eu percebi que o estresse também estava me fazendo muito mal. Isso me inflamava, o corpo responde com um estresse oxidativo. A evolução do ser humano não acompanhou a evolução da sociedade. Então, a gente responde metabolicamente a um estresse atual da mesma forma que na época das cavernas. Viu um leão, para o nosso corpo metabolicamente é a mesma coisa que levar uma buzinada na rua. E isso libera cortisol, isso avisa para o corpo que, olha, você está num ambiente perigoso. O que o corpo precisa fazer num ambiente perigoso? Armazenar energia. Se proteger, não né? sei o que vai acontecer amanhã, vamos guardar energia. E aí ele guarda energia aonde? Na forma mais eficaz que existe, que é a gordura. Então a gordura é ruim? Não, a gordura é a resposta do corpo tentando te proteger, armazenando energia, só que ele não sabe quando tem que parar, ele não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. E se você fica continuamente avisando que, estresse oxidativo, tá cutucando, tá enchendo, o corpo não sabe o que fazer, guarda energia. Tem até no meu livro tem um cartoon, não é nem nesse livro, é num outro. Tem um cartoonzinho lá de uma célula de gordura falando para outra, e aí, o que a gente faz? Continua armazenando, né? Me lembrou da Dory. Mas não acha que a gente Continue armazenou demais? Continue a nadar, continue armazenando. É isso, é um órgão, uma bateria, guarda energia. A gente só tem que saber usar. Eu queria aproveitar que você falou de livro. O doutor Alexandre tem alguns livros, ele trouxe aqui. Já que a gente está falando de inflamação, todos os livros vão estar com o descritivo aqui no YouTube, também no Spotify. Então, lá tem um link, você pode comprar direto. Dieta anti-inflamatória estratégica, sua dieta pessoal, do Dr. Alexandre Campos Moraes Amato. Depois tem o método de exercícios para o lipedema. Para quem tem problemas de lipedema, atenção, método de exercícios para o lipedema. E beleza do lipedema, que é um foco importante aqui. E aí você pode colocar, entrando aqui no nosso descritivo, você pode pegar todos esses livros aqui do Dr. Amato. Desculpa, é a sua vez ou é minha? Já nem Não, sei. que eu ia perguntar para ele, né? Porque a gente tá falando aqui, então, né, sobre esse depois, da gente pensar nessas estratégias. Porque saiu, acho que recentemente, também um estudo de que a porcentagem de reganho de peso é alta, né, com esse uso. E também as nossas células, elas guardam essa memória, né? Eu também estava vendo sobre isso, de que a gente tem essa memória do máximo de peso que a gente teve. Então, como é que a gente luta que contra? Aí entra o efeito, entre aspas, rebote, que não existe, tá? Eu estou usando um nome que as pessoas falam aí e acham que existe, que é o efeito rebote. Então, a pessoa chega no peso que queria, aí para de tomar o medicamento, aí não só volta para o peso anterior, como passa. Culpa do medicamento, efeito rebote. Não, culpa sua que abandonou o tratamento. Você não teve uma estratégia para passar para o tratamento não medicamentoso,
culpa sua, né? Então, eu vou contar uma história, até eu acho muito interessante, né? Por exemplo, exercício físico. Não é qualquer exercício físico que ajuda. Tem que ser o exercício físico que você gosta. Então, a pessoa vai lá no médico, o médico fala, todo mundo sabe, tem que fazer exercício físico para emagrecer, mas vai lá no médico, ouve de novo a mesma coisa, tem que fazer exercício. E aí cai a ficha que tem que fazer, tá bom, vou na academia. Só que a academia não é para todo mundo. Quando eu estava daquele jeito, eu era o gordinho saudável, ia para academia e fazia assim, arrastado, odiava fazer exercício físico na academia. E aí eu terminava o exercício, vinha aquela falta de dopamina e eu mereço. Então vou na padaria, como alguma coisa porque eu cumpri minha meta e eu mereço. E não dava resultado nenhum. Aí eu descobri o exercício que eu realmente gosto, o exercício que me dá a dopamina. E aí, se eu tiver mais 10, 15 minutos, eu não vou para a padaria para comer alguma coisa, eu vou jogar mais porque é ali que está a minha dopamina, eu quero mais dopamina, eu não quero mais comida, nunca foi meu foco, meu problema era ficar beliscando, porque eu beliscava e me dava uma dopamina barata, dopamina simples, dopamina rápida, vício, né? Na hora que eu percebi isso e troquei pelo exercício físico que eu gosto, resolveu. Mas olha que interessante, teve um dia que eu fui trabalhar, e pulei o meu exercício físico matinal. Aí, porque eu precisava. No meio da manhã, eu peguei o carro, fui no posto de gasolina, comprei um salgadinho, voltei, coloquei o salgadinho na minha frente e falei, eu sei o que está acontecendo, eu não dei a minha dopamina diária e eu estou buscando a dopamina nessa porcaria. Não consegui controlar, mesmo sabendo o que estava acontecendo, não consegui controlar. Comi a porcaria do salgadinho. Né? Só que aí eu aprendi uma lição importante, que eu tenho que dar a minha dopamina diária para o meu corpo. Se eu não der essa dopamina, ele vai cobrar com juros e correção monetária depois. Mas só tem dopamina no exercício? Primeiro que não é qualquer exercício, é aquele que você gosta, né? E muitas vezes não está na academia. Não, tem dopamina em várias outras coisas, né? Então, tem dopamina em ouvir música, tem dopamina em fazer algum hobby que você gosta. A dopamina que eu mais gosto é criar e aprender alguma coisa diferente. Então, a gente pode buscar essas outras dopaminas, ao invés de buscar a dopamina na mídia social, ficar arrastando para cima, ou buscar a dopamina de vícios, né? Fumar, jogatina, comprar. Não, se eu vou buscar a dopamina, vai ser em algo saudável, né? Exato. Eu tô adorando esse relato, porque eu tô numa fase muito boa para estar fazendo esse programa, né? Eu vinha fazendo exercício e tava curtindo o processo academia de casa, porque inclusive, entre aspas, é de graça, né? Então, não fica melhor ainda. Fica muito mais legal, e é uma baita academia que tem no meu prédio. Só que eu tava fazendo academia, tava indo bem, fiz uma cirurgia há 2 anos, que foi de desvio de septo. E, portanto, eu tive que ficar 1 mês e pouco sem fazer exercício. Aquilo acabou com o meu ritmo. E daí pra frente, tudo é desculpa. Não tenho tempo, são as crianças, são o horário, não bate o horário de manhã. Tudo virou desculpa. Pois bem, eu, uma vez ou outra, eu tentei voltar, e aí fiz vôlei um pouquinho, mas o vôlei depende de horário, de pessoas e de grupos e de não sei o quê. Enfim, tudo mais difícil. E vôlei é o meu esporte favorito, ponto, parágrafo, travessão. É a sua dopamina. É a minha dopamina. Mas ela é mais difícil de conquistar dentro de tudo que envolve jogar vôlei. Não é corrida, né? Saí e estou fazendo meu exercício. Aí, recentemente, eu travei a coluna. Travei as costas, não foi nem a coluna. Fui na fisioterapia e não era a coluna, é músculo. Marina, você está com falta de músculo nas costas. Que vergonha. Sarcopenia. Aí, vergonha contar, hein? Vergonha. Mas eu tive que fazer a fisioterapia 10 sessões. E a fisioterapia envolvia exercício para voltar a ter musculatura nas costas. Então eu fui obrigada pelo meu corpo a começar a mexer ele direito. E na fisioterapia eu comecei a trabalhar músculos. E aquilo começou a me dar uma energia. Eu falei, caraca, eu preciso voltar a fazer exercício. E agora? O que eu vou fazer? Boxe. Para quem está acompanhando, eu já tenho falado isso nos programas, eu estou fazendo boxe. Por que boxe? Porque há 20 anos eu fiz boxe e eu amei. Existe em mim essa coisa da explosão, é quase uma catarse constante, eu sou toda paz e amor, mas o boxe me permite liberar uma energia incrível.
Incrível. E é cardio, é musculação, é incrível. Boxe é um troço incrível. Pois bem, comecei a fazer. Gente, não mexa com o meu boxe. Não mexa, não me tira o horário do boxe 2 vezes por semana, mas eu quero ainda fazer uma outra em casa, brincar com as crianças. O exercício, ele é tão complexo, eu tô tão feliz. E aí veio a cascata das coisas. Aí eu preciso trabalhar outros músculos, então eu tô com exercícios pra perna, pra fazer no dia alternado com o boxe. E aí eu tô indo pra academia, e aí é uma coisa que não para. Ressignifica a academia. Totalmente, Né? totalmente. Aquilo que eu odiava fazer, hoje eu faço para melhorar o meu jogo. Exatamente. E olha só como uma coisa levou a outra. E acendeu em mim, e por favor não mexam porque eu tô amando. E aí tem um paralelo que vem com a comida. Há muitos anos eu ouço falar dos malefícios do açúcar. E que o açúcar é muito inflamatório. Então é complicado. E nunca vou esquecer, Ale, numa vez fazendo uma matéria para o Jornal da Band, uma matéria que eu caí, não deixei entrar no ar, porque foi muito mal vendida a pauta. Era uma pesquisa que mostrava do que o câncer se alimenta. Era um negócio importante, mas uma pesquisa relativamente pequena. E uma das formas de alimentação do câncer era via açúcar. Mas açúcar, carboidrato, todo carboidrato que vira açúcar. Eu falei, bom, mas se eu colocar isso no ar, as pessoas vão achar que não podem comer carboidrato. E aí as pessoas que vão morrer. Porque se elas acharem isso, elas não vão se alimentar. Bom, com muito cuidado, a gente não publicou isso. Mas eu fiquei com a história do açúcar na cabeça. E aí, um amigo meu, há mais de um ano, começou. Só por hoje, Marcos Souza Aranha, beijo pra você. Só por hoje eu não como açúcar. Só por hoje eu não como açúcar. E ele parou de comer açúcar. Faz mais de ano e não come açúcar. Saí pra almoçar com ele, pedi sobremesa, pedi desculpa, olha, né? E ele tranquilamente sem açúcar. Recentemente, nesse processo todo, encontrei com uma pessoa e ela tinha emagrecido. Eu falei, caramba, o que você fez? Aí, putz, parei de comer açúcar. Falei, é hoje. E naquele momento, naquela conversa, eu falei, eu vou parar, vou tentar de parar de comer açúcar. E não na paranoia do nunca mais na minha vida, vou encostar num bolo. Mas eu decidi, não vou comer açúcar e não vou, agora não quero. Pronto. E eu nunca consegui não tomar açúcar no café, por exemplo, adoçante e tal. Por um mês eu odiei tomar café. E tomei, hein? Fazia cara feia. Tá? Falei, mas quem manda nessa jossa sou eu. E é sério. Eu falei, eu não vou. Este corpo vai aprender que não vai tomar café com açúcar. Chega. O adoçante. Na primeira semana sem açúcar, eu tava numa irritação, mas foi uma abstinência do açúcar. E eu comia uma caixa de bis, né? No final de semana à noite. Não abro caixa de bis para comer 2. Eu abro para comer a caixa inteira. E eu consegui. E eu não como mais açúcar. Assim, é um negócio que não me faz falta. O chocolate existe sem açúcar e tem qualidades maravilhosas. Então eu tô fazendo exercício. Que ele não tem açúcar, ele tem o quê? Gordura. As pessoas acham que gostam de chocolate. Na verdade, gostam do leite e do açúcar que vem junto. Né? Eu quero ver comer cacau puro. É horrível. Não, cacau puro é impossível de comer. Então, exatamente. ninguém gosta de chocolate. Abriram um cacau uma vez lá pra gente na revista, na época. Meu, você não come a fruta. Não, mas você pega um 80%, né? A saída de 80% é baixíssima. Tem mercado, aquela coisa toda, mas é isso. Quanto menos açúcar você tem, bota mais cacau, mais amargo fica. Mas pra dizer que a sensação que eu tenho de saúde sem o açúcar e com o exercício é incrível. É incrível. Agora, é uma maldita de uma vontade. Eu quero fazer isso. E o esporte certo, porque isso que você falou é que mexeu muito comigo, porque eu encontrei aquele esporte, né? E não estava encontrando, eu não estava fazendo. A academia lá do prédio continuava funcionando e eu não descia. E ela continuava funcionando e eu não descia. Mas foi voltar e começar a fazer o boxe. Putz, grila, voltou tudo. Voltou a vontade de fazer, voltou o tesão de fazer, voltou tudo. Então, acho que se eu falar disso é legal para todo mundo, né? A estratégia. Exato. E aí, como? Deu certo para você. Como replicar para todo mundo? Né? Encontrar o que gosta. Porque antes, quando eu estava obeso, né? Eu simplesmente olhava alguém correndo na rua e falava, doido, como é que ele faz isso? Chato, como é que, te odeio. Como é que gosta? Te odeio. Né? Vai dormir, são 6 da manhã. Pois é. Então, por quê? Porque para mim não tinha dopamina lá. Então, qual foi a estratégia? Para mim, eu me apeguei a um esporte que eu fazia quando criança. Então, uma afetividade antiga minha. Uma memória afetiva, Memória né? afetiva. E aí, isso me prendeu no esporte, que é o tênis de mesa, eu já falei várias vezes.
pelo menos 1, 2 meses, até ali eu virar a chavinha e falar, não é isso, é aqui que eu gosto. Então, para mim, foi na memória afetiva. Mas eu vou dar estratégia para todo mundo. Não fique limitado à academia. O que você tem que fazer é ir na academia e se matricular em todas as aulas, a primeira aula, aquilo que você nem sabe o que é, porque às vezes não está nem na aula, está num grupo, está num professor bom, está em alguma coisa diferente, alguma novidade, né? Eu vejo, olha, uma paciente dessa semana aqui me trouxe uma ideia que eu não tinha pensado. Ela marcou para a filha aula de patins. E aí a filha começou a faltar, ela falou, não, eu vou na aula. E aí começou a gostar de patins. E aí ela percebeu que ela melhorava fortalecendo a perna, começou a ir para a academia para fortalecer a perna para conseguir fazer do tal do patins. É brilhante isso. Sim. Né? Às vezes está num jogo coletivo, porque quando a gente é criança é tudo muito fácil, vai na escola, tem a escolinha de esportes. Cada mês um esporte, aí a criança descobre o que ela gosta. Sim. E fica naquilo. Sim. Vira adulto, parece que fica monocromático o negócio, monótono, só pode academia, só pode correr, só pode esteira. Para mim não funciona, nunca funcionou. Não, e hoje tem, né, tantas outras opções, mas você tem danças, você tem dança, o tal do beach tênis, o meu irmão mudou, mudou a vida dele pelo beach tênis. Mudou a vida dele. Ele estava extremamente acima do peso, passou pela faculdade de medicina, bebia, aquela coisa e festa e tal, plantão e fast food. E aí, nem sei quantas vezes minha mãe ficava, pelo amor de Deus, você precisa olhar isso, você precisa olhar isso. Não olhou, assim, continuava na vida. De repente, primeiro dia jogando beach tênis, gostou, agora ele tá competindo. Então, ok, é uma rotina, ele quer ir todo dia treinar, ele ama aquilo, ele quer ir de sábado, ele quer ir de domingo. Como ele começou a treinar e agora levar isso a sério, ele precisa se fortalecer. Então, tudo puxou, sabe? A alimentação teve que ter uma reestruturação. Então eu acho que você tá certa. Eu sou o contrário de vocês. Eu gosto da academia, eu não tenho problema nenhum em ir. E eu descobri que eu gosto de gente. Sozinha não funciona. Então, essa coisa de você vai acordar e você vai na academia do seu prédio sozinha, pode esquecer que não é pra mim. Agora, você vai com o seu personal, ele vai passar o que você quer, vocês vão conversar, aquele treino, eu sinto que é pra mim. Então, eu vou dar o meu máximo, depois eu faço spinning, por exemplo, em grupo. Isso eu adoro. Então, eu acho que é isso, é você encontrar realmente o seu. Mas encontrando, voltando na sua questão, encontrando o seu, você automaticamente acha que já é um primeiro passo de você conseguir encontrar graça em outras coisas? Porque a gente tá você acredita que assim, a gente desanda a alimentação porque a gente busca tirar dela, às vezes, mais do que ela precisava nos dar? Profundo isso, hein? Bem profundo. Eu acho que sim. Especificamente aqui em São Paulo, ninguém convida as pessoas para ir jogar alguma coisa. As pessoas só convidam para comer. Ou beber, né? Que tá linkado, né? Porque beber e comer tá junto. É inacreditável, né? Então, eu acho que a gente atrelou a nossa vida à alimentação, mas não alimentação para sobrevivência, alimentação para, sei lá, para satisfação pessoal, né? Eu tenho uma paciente essa semana, inacreditável, né? Perdeu 10 quilos e reclamou que perdeu 10 quilos, que ia ter perdido mais devagar. Mas especificamente por um ponto, porque ela perdeu o prazer na comida. Eu falei, mas calma aí, você quer emagrecer e manter o prazer na comida? É meio complicado, né? A gente tem que definir o que a gente realmente quer. Então, não, mas eu vou ter que discordar, porque o prazer na comida é super possível, mesmo comer menos adequadamente. Então, mas aí eu tenho um ponto diferente também, porque qual é o prazer?
Se o seu prazer é comer bem, é um prazer. Se o prazer atrelado à comida é uma comida que é um fast food, por exemplo, fica difícil. Mas é uma escolha, o paladar muda também, né? Porque quando você começa a tirar umas coisas... Vocês viram? O gorduroso passa a fazer mal. Eu comia muito. Imagina na reportagem, meu café da manhã era risoles e Coca-Cola. Hoje, se eu pensar nisso, eu não tomo refrigerante há 14 anos, foi uma decisão. Só que aí você passa, o seu paladar parece que abre para outras coisas. Você começa a tirar sal da comida. Começa a tirar. Não põe sal. Não sei o quê. Batata frita você põe sal, tudo certo. Mas no resto você não precisa pôr sal. Bota lá um azeitezinho, faz uma coisa mais leve, então não sei o quê. Dali a pouco, quando você põe sal, fica muito salgado. Eu tenho 2 histórias. Uma de um colega médico, em que ele falou, eu fiquei bem quando eu tirei o prazer na alimentação. Essa é a frase dele. Né? Porque aí realmente ele consegue fazer as coisas que ele precisa sem sofrimento. Não está na alimentação o meu prazer está em outras coisas da vida. Vocês devem ter visto o Brian Johnson. Sim, acompanho, inclusive. Figura. É doido, né? Nossa, é a polêmica do momento também. Pois é. É o bilionário, para quem não Sim. sabe, é o bilionário que decidiu que não vai morrer. Como se ele pudesse decidir isso? Mas a questão ele fala uma frase que é interessante. Ele fala, cada caloria que eu como, ela tem que ser justificada. Ele perdeu completamente o prazer na alimentação. Ele foi um pouco mais do que o meu colega. Ele deve ter perdido o prazer na vida também. Mas a alimentação, ela tem uma razão, é a sobrevivência. Sim. É isso. A questão é que a gente deu um passo a mais e está trazendo isso para um prazer pessoal. Eu acho muito difícil, assim, eu acho, tá, com todo o histórico de uma pessoa que já tentou várias coisas, que talvez seja mais ir para esse caminho para conseguir ficar em paz. Olha, eu não consigo ter a sua visão. Encontrar a felicidade. Eu não estou falando para não ter prazer, eu estou falando para encontrar o prazer com outras coisas da vida que são mais importantes, que não é muito pobre encontrar prazer na alimentação. No que eu estou entendendo não é compensar o seu prazer na comida, é ter prazer em outras áreas da vida, mas não é para comer comida ruim, não é para você comer comida torcendo o nariz, exato. Não, pelo amor de Deus. Então, mas não colocar ali a sua fonte de prazer. Exato. Então, mas por exemplo, durante... Perfeito. Assim, colocando uma época da minha vida aqui em São Paulo, durante muito tempo, uma das coisas que eu mais gostava era a quarta-feira à noite que eu tinha livre, que eu ia assistir uma série e comer um hambúrguer. Eu ficava esperando chegar esse dia. Era pra mim um momento de muita felicidade. Esse momento nossa, eu vou ficar sozinha, ninguém vai encher meu saco, Mas eu aí não vou tem um negócio atender. de ressignificar, Então, né? eu não vou atender o telefone, é um momento meu, eu quero ficar a série que eu quero, com o meu hambúrguer, com a minha vida, sem ninguém. Isso era uma coisa que, assim, aí você falava, Natália, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr você comendo um prato de salada assistindo série. Não tem o mesmo efeito. Não, mas até eu, por exemplo, nunca fui muito fã de salada. Até o dia que eu comi... Eu como bem salada, eu adoro, mas não nessa hora. Não, mas eu não tinha alface, tomate, não sei o que. Eu sempre achei um desperdício assim no meu estômago. Eu gosto. Até o dia que eu comi uma puta salada. Com um monte de coisas gostosas, com sabores diferentes, com crocâncias diferentes. Claro, fazer isso em casa fica até caro, né? É uma coisa mais trabalhosa. Mas quando você pega e une os ingredientes certo, o saudável funciona muito bem. É que a gente precisa ter mais criatividade, precisa conhecer mais receita, precisa ter um pouco de investimento. Você consegue fazer coisas muito legais, mas é a hora que você começa a tirar o açúcar. O açúcar, se você entrar em contato, ele fica em excesso. Fica muito doce, incomoda. Você tira o sal, reduz muito o sal, quando você põe fica muito salgado. E aí você começa a reduzir a gordura, o isso e aquilo. Falar em comer um hambúrguer à noite, você fala, putz, grila, não cai bem. Então, a gente consegue ter essa reeducação interna, essa dessensibilização. Gente, a gente consegue, mas demanda um pouco de trabalho. E o grande negócio que me deixa louca é achar que isso resolve, isso ajuda. Então, e a gente não tocou num ponto... Você viu que eu tô tensa. E a gente não contou... Só queria dizer. A gente não tocou num ponto importantíssimo, né? Que a gente tem visto aí aumento de obesidade no mundo. Essa semana falaram muito sobre os adolescentes, né? Que tá enorme. Só que a gente tá apostando numa solução, e não estou dizendo que a gente tá defendendo isso, pelo contrário, a gente tá aqui, mas muita gente tá apostando numa solução que ela é
inacessível para a maioria das pessoas. Verdade. Nós não estamos, Exato. não tocamos num ponto que é, tá bom, então se a solução para uma epidemia da obesidade tiver numa caneta aqui, se a gente colocar Brasil, quantos por cento Sim. podem pagar e quantos não podem, aí que a gente está indo Por muito isso pior. e o risco aumentado do uso de medicamentos falsos, mal feitos e não sei o que lá, porque são mais baratos e as pessoas conseguem ter mais acesso. E quem não consegue nada. Essa é uma discussão... Que é mais um programa. Sim, porque isso aí entra todas as questões, né? Quem tem acesso à educação, quem tem isso. acesso a estudo, quem tem acesso a Medicina. saúde de qualidade, né? É um problema. Talvez outros países estejam um pouquinho mais avançados nessa discussão do que a gente. Eu acho que ainda tem aquela história de Brasil tá bem à frente no acesso, né? Mas vamos lá. Agora, mas assim, isso Não, aqui é volta. mais barato do que uma cirurgia bariátrica. Que também dá um programa à parte sobre o limiar, né? Se a gente tá falando sobre o 4 quilos vale a caneta emagrecedora para bariátrica, Nossa então Senhora. a gente puxa essa discussão. Só Jesus Mas você na sabe causa. que, eu sei que a gente precisa fazer o boom, mas é que é um assunto, né? Acho que a gente precisa falar. A gente vem vivendo uma época onde não só a beleza que antes já era, mas agora a saúde é um privilégio de poucos, né? É um sinônimo de status. A gente tá nesse momento, onde você ser bonito, você tá magro, você tá com saúde, você tá com a roupa da yoga circulando por aí, comendo um alimento vegano, é o hype do hype do hype. Sim. E é acessível a quem? Né? Então, também tem muitas camadas dessa discussão. Olha, eu não fiquei levantando nota 10 aqui, mas vou dar para todos nós, porque essa conversa foi muito rica e... Consegui, gente. É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, a gente faz aquele arremate para essa conversa que, meu Deus do céu, precisa entrar na cabeça das pessoas. Natália Mestre, o seu boom. Nossa, que difícil, porque é um assunto que me atravessa de tantas formas, né? É uma vida vivendo isso. Bom, assim, acho que o tema, né, e o depois, acho que tá bem comprovado que o depois precisa de estratégia, né? Acho que isso ficou muito claro, que as canetas não são milagrosas, né? Que o depois existe estratégia, o depois existe continuação, né? É uma doença, a gente tem que seguir com o tratamento. Mas eu acho que eu gosto muito de outras coisas que o Alexandre trouxe que não envolvem a caneta. Né, que envolve você descobrir prazer em outras coisas, você não ir praticar um esporte por obrigação, encontrar de fato o teu esporte, encontrar o teu nicho, encontrar o teu lugar. E acho que é isso, é ressignificar mesmo. E eu saio daqui com essa ideia, assim, sabe? Acho que hoje a gente conversou sobre coisas que me fizeram pensar muito que eu preciso ressignificar algumas coisas. Eu quero o músculo e a gordura. Eu tô traumatizada com isso aqui. Ui, é pesado, é 1 quilo mesmo. 1 quilo. Tá? Não é só fazendo de conta aqui. Não. 1 quilo de gordura, 1 quilo de músculo. Eu prefiro muito mais esse cara aqui da direita. Apesar da gordura ter a sua importância no nosso corpo, eu sou muito mais esse cara aqui. Agora, a gente precisa se ajudar para fazer essa transformação, né? E precisa fazer movimentos. O que me dói ver é a vontade de alcançar um resultado sem ter que passar por um processo, né? Shortcut. É o shortcut, Atalho. como é que é? É ver as pingas que eu tomo e não os tombos que eu levo. Alcançar um corpo, alcançar a saúde demanda dedicação. E a gente precisa ter esse olhar. E pegar esses atalhos pode ser muito difícil para manter, pode ser muito danoso para a saúde. Então, as canetas emagrecedoras, elas são importantes para pessoas que têm realmente a necessidade de uso. Mas é o que você falou que eu achei também muito importante. Tem que se calcular o risco do uso, né? Parar de ter preguiça. E o fator número 1 é assumir que se tem preguiça no processo do emagrecimento. Tem pessoas que têm doenças, tem pessoas que precisam de apoio, precisam de ajuda, são fatores multidisciplinares, mas a transformação nisso, tem uma receita muito simples, que é boa alimentação e exercício físico. Então, vamos buscar formas de chegar nisso aqui
de forma saudável. Doutor querido Alexandre Amato, o seu boom, por favor. É a responsabilidade, né? Acho que quando o paciente chega para mim, a responsabilidade está no meio, eu puxo a responsabilidade para mim, eu só posso fazer uma coisa, eu só posso informar e medicar. Mas nesse processo, ele tem que ir puxando a responsabilidade para ele e começar a fazer a parte dele, né, ou dela, que é alimentação, mudança de hábito de vida, exercício físico. Para conseguir fazer isso, a primeira coisa é encontrar uma razão, né? Porque tentar fazer algo que você não quer, não gosta ou acha difícil, simplesmente para agradar a balança, ninguém consegue, né? Encontre a sua razão maior, né? E a razão maior, se eu posso dar uma dica, pergunte por que 5 vezes. Por que você quer perder peso? Eu quero perder peso para ficar mais magro. Por que você quer ficar mais magro? Porque eu quero ficar mais magro porque eu vou ter mais saúde. Mas por que você quer ter mais saúde? Eu quero ter mais saúde para viver mais. Mas por que você quer viver mais? Eu quero viver mais para ver meus filhos crescerem. E aí você chega na sua razão. Fuck my brain. Muito legal. Nossa. Muito legal mesmo. É um punch final. Caramba, muito obrigada. Vou fazer essas 5 perguntas. Eu vou abraçar o hoje. músculo aqui. Querido Alexandre Amato, muito obrigada. Foi incrível. Eu que agradeço o convite. Puxa vida, foi muito legal. Que bom. Minha amiga, muito obrigada. Obrigada. Bora refletir sobre tudo isso que Nossa, foi muito. dito. Lembrando a todos que os livros citados aqui estão no nosso descritivo. Gente, obrigada por vocês terem participado. Peço a todos que compartilhem quantas pessoas podem se beneficiar dessa conversa e o que você achou. O que você pode gostar, pode não gostar, pode perguntar. Tá aqui o espaço aberto para vocês comentarem. E onde? No YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. E atenção ao nosso Instagram, @FMy.brain. A gente tá de volta na quinta-feira, às 18 horas. Até lá. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.